Boa noite, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para a reflexão da Palavra de Deus e um estudo sobre as bem-aventuranças. Hoje vamos falar do texto de Mateus, capítulo 5, versos 10 a 12, falando dos bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O texto que concluiremos hoje do Evangelho de Mateus finaliza a parte inicial do capítulo 5, que inicia o Sermão do Monte. Então, irmãos, em espírito de oração, peçamos a direção do Espírito Santo para que Deus fale aos nossos corações. Pai amado, nós te agradecemos por este dia, por tudo o que tem acontecido em nossas vidas, e que o Senhor opere grandemente neste momento. Fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Vou iniciar com a leitura dos versículos 10 e 11 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vemos que é um texto em progressão de felicidades espirituais, que finaliza com os versos 10 e 11, indicando o nível de bênção e a felicidade de coração que um servo do Senhor pode alcançar. O versículo 10 expressa que é abençoado e tem a felicidade de coração quem está em paz com Deus, os perseguidos por causa da justiça de Deus. A justiça aqui tratada remete à consequência de quem é saciado pela fome e sede de justiça contida nos versículos 6 do mesmo capítulo 5. Sim, remete à mesma busca de santidade vinda do nosso Deus, sendo um aspecto prático da vida de santidade a perseguição em algumas situações. A consequência espiritual da busca de justiça por meio da leitura e meditação na palavra de Deus é que o crescimento espiritual, o apetite espiritual para crescer no Evangelho, desafia o cristão a colocar em prática o resultado de todas as bênçãos espirituais faladas nos versos anteriores. Nesse versículo, observamos que essas bênçãos trazem no plano terrestre um efeito diverso daquilo que o homem sem Deus entende ser o caminho da felicidade. Nossos músculos espirituais, quando saciamos a fome e sede de justiça de Deus, com o estudo e conhecimento de Cristo por meio das Escrituras, serão postos à prova. Desse modo, a momentânea perseguição que nesse mundo teremos, sofremos por causa de Cristo. Primeiramente, aperfeiçoa a nossa fé. Segundo, é obra de Deus para que a loucura do Evangelho seja levada aos eleitos por causa do nosso bom testemunho. Compreendemos então que a perseguição pode alcançar um nível de bênção espiritual elevado, mas trará algum tipo de desconforto. No verso 11, o bem-aventurado por causa de Jesus será injuriado, será dito tudo o que é contrário aos atos de justiça praticados por aquela pessoa. Serão inventadas mentiras contra o crente fiel e dirão todo o mal contra aquela pessoa. E como estamos? Enfrentamos a impiedade e o pecado por causa da justiça? Ou nos calamos para não sofrer perseguição? Irmãos, quando viermos a sofrer por causa da justiça do nosso testemunho de fé, lembremos o que está em 1 Pedro 3, 14 a 16.
Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão de esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Saibamos, irmãos, que Pedro esteve e ouviu o Sermão do Monte. E pelos textos que li anteriormente, experimentou a prática da perseguição por causa da justiça. Tanto que no capítulo 4, versos 14 da primeira carta de Pedro, constatamos que, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Observem que tem o termo perseguido, que tem o termo injuriado. Remete, sim, tem alguma conexão com o Sermão do Monte, esses versos que nós vimos da carta de Pedro. Avançando agora ao versículo 12 do texto de Mateus, capítulo 5, Jesus finaliza dizendo que nos contentemos e tenhamos grande júbilo, porque a busca da justiça de Deus nos traz galardão nos céus. No mundo passaremos por aflição. Tenhamos bom ânimo. Cristo venceu o mundo. E Cristo ainda reforça a importância de viver em sua justiça, nos levando à memória os exemplos do Antigo Testamento. Os profetas que o Senhor enviou para dar bons testemunhos. Mas assim como em 2 Crônicas 36:16, Deus deixa claro o que acontece com quem ignora o testemunho dos profetas. Vejamos o que o texto de Crônicas fala. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Pois bem, temos desprezado a palavra de Deus? Temos zombado os mensageiros a ponto de nossa insensatez provocar a ira de Deus contra o seu povo? Irmãos, os perseguidos sofrem qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Deus. Então nós não larguemos isso. Isso é um princípio que deve ser observado. E Cristo, no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 1, adverte sobre a falsa sensação do estado de justiça, quando diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Deixando bem claro que o galardão do verso 12 do capítulo 5 não contempla o exercício da própria justiça, mas sim a observância das Escrituras. Finalize, irmão, essas reflexões usando o exemplo de Paulo, que também experimentou tribulações. E aí lerei 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, 8 a 18. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte
por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, essas são eternas. Irmãos, eu finalizo esse tempo de meditação da Palavra de Deus, dessa reflexão tão importante, conclamando-os a considerar que em toda a Bíblia nós vamos ver momentos de tribulações. Cristo passou por elas, os profetas passaram, e quem quiser ter uma vida de justiça, uma vida em que Deus é revelado por meio da sua própria existência, vai ter que morrer para si mesmo. É isso que o texto de 2ª Carta aos Coríntios remete. Existe um exercício de troca. Você abre mão do seu eu em prol de algo bem maior e eterno. Portanto, irmãos, vale essa singular reflexão. Esse texto da bem-aventurança é feliz quem age dessa forma, quem busca a justiça e quem é perseguido por causa da justiça, que é a palavra de Deus. Mas ciosos estamos que isto tudo é temporal. Vamos então, irmãos, nos entrar em espírito de oração. Pai amado, obrigada pela tua justiça em nossas vidas. Amplia os horizontes da tua igreja para que tenhamos ousadia de testemunho e que o espírito de medo não nos impeça de avançar nos nossos caminhos espirituais. Que sejamos bem-aventurados, que possamos passar pelas tribulações ciosos da alegria de estar em Cristo e com olhos firmes nas coisas do alto, na eternidade. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém.